Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Frederico Francavilla. O primeiro vídeo de hoje, ou o segundo, não sei qual que eu postei primeiro, mas enfim. O outro vídeo de hoje foi sobre penas de morte, foi um debate filosófico denso, um debate filosófico interessantíssimo. Então vai lá assistir depois desse vídeo aqui. E vamos falar agora sobre perguntas filosóficas. Me mandaram algumas perguntas filosóficas aqui e hoje a gente vai discutir sobre elas, né? Hoje é dia da filosofia, né? Eu acho que, primeiro de tudo, sempre lembro que só de você estar aqui assistindo um vídeo de um cara falando sem nenhum tipo de estímulo, você já está sendo melhor que a maioria das pessoas em termos intelectuais. Porque agora a maioria dos seus concorrentes está vendo videozinho no TikTok scrollando pra cima e pra baixo, videozinho com Subway Surfers. O cara não consegue se concentrar em nada que tenha mais de 30 segundos e ele tá ficando um alienado burro. Então você já está na frente dessa pessoa. Vamos pra cima, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha também se você achou interessante e vamos embora. Né? Beleza pura. Primeira pergunta que me mandaram aqui, que eu deixei... Cara, que eu realmente fiquei... pensando, né, inculcado sobre se o tempo é real. Porque essa é uma pergunta que é respondida na física, né? Em teoria, o tempo, o espaço-tempo, assim, são coisas... Né, o tempo como a gente conhece, dias, horas, não sei o que, isso é uma criação humana. Mas, ao mesmo tempo, tipo, o que seria o tempo? Né, o tempo... Pensa no universo. Né? Pensa no universo ali, todas as coisas acontecendo, não sei o que. O que é o tempo? Né, assim, é um assunto muito complexo, não sou o melhor cara para falar sobre isso, me mandaram a pergunta, então eu acho que é interessante a gente colocar ela aqui no vídeo pra gente pensar, você também pensa aí na sua casa, né, sobre o que é o tempo. Esse tempo é real, né? Tem um lance também, se você pega, por exemplo, eu vou pegar isso aqui de dar exemplo. As coisas, né, tem um papel, a carta náutica de Kiel. Se você tem aqui um ponto no universo, um ponto A, e aqui um ponto B, e esse ponto tá a tipo, sei lá, 3 milhões de anos-luz, na verdade, não são, se você estiver viajando na velocidade da luz, não são 3 milhões de anos-luz. Porque tem um lance que acontece, que a dilatação não é dilatação, encolhimento do espaço-tempo, não sei. O Stephen Hawking explica isso no Universo de uma Casca de Nós, né, no livro dele. É basicamente, o espaço se comprime quando você está na velocidade da luz. Então, esse ponto aqui e esse ponto aqui, que estão nessa distância aqui, quando você está na velocidade da luz, eles ficam muito mais perto. Então, é tudo uma questão muito complexa, o tempo se comporta diferente dependendo da gravidade que você está perto. Se você está perto de um buraco negro, o tempo ele vai ser mais lento, né? Ele vai passar mais lento para você do que passam para as outras pessoas. Quem assistiu Interestelar, quando eles estão naquele planeta das ondas, né, a cada tique que dá no fundo do vídeo, acho que é um ano passando, um dia passando na Terra, um ano, sei lá. Porque eles estão muito perto de um buraco negro supermassivo e lá o tempo passa diferente do que passa na Terra, né? Então, assim, o tempo como a gente conhece é uma convenção humana, um negócio de dias, horas, anos, né? Isso ajuda a gente a se organizar como sociedade, mas é meio que uma invenção. Agora, o tempo em termos universais é muito difícil de falar se ele existe ou não, né? Porque as coisas acontecem, mas não necessariamente... A gente não consegue compreender, né? Porque a gente consegue compreender as coisas só em ordem cronológica, mas a gente não... É muito difícil pra gente mensurar esse tipo de coisa. Isso é uma pergunta que você deveria fazer pro Sérgio Sacani, por exemplo. Eu acho bem interessante, né? Aí, a outra pergunta que eu recebi, né? Que eu achei bem interessante da gente discutir aqui é o que é ser bom, né? O que significa ser bom? Aí agora, tem duas coisas que eu penso, né? Porque assim, pode ter duas... Ser bom pode ser ou não fazer o mal, né? Não fazer o mal implica ser bom. Eu acho difícil de falar. Agora, você fazer o bem, mas também praticar mal de vez em quando, o que vai definir se você é bom ou se você é mal? Sabe, se você faz mais bem do que mal, se você faz mal do que bem, o que define? Então é muito difícil a gente colocar o que é ser bom, o que é ser mal, mas eu honestamente eu acho que o cara, se o cara eu acho que tem uma questão meio matemática assim, se o cara faz mais bem do que mal, né? Ele vai ser bom, mas ao mesmo tempo o cara que faz mais bem do que mal, só que o mal que ele faz é muito forte, né? Então vamos supor que o cara é super caridoso, ele é super bom com todo mundo, ele faz caridade, ele trabalha, faz trabalho voluntário, o cara é perfeito, mas o cara é um pedófilo, sei lá.
eu acho que esse cara ele é mal, né? Apesar dele fazer muito mais bem do que mal matematicamente. Mas, ao mesmo tempo, vamos supor que o cara não faz... Tipo assim, e é difícil também, porque vamos supor que o cara não faz nada. Né? O cara ele não tem nenhum tipo de... Ele não tem nenhum tipo ele não faz caridade, ele não faz trabalho voluntário, ele só vive a vida dele ali de uma forma meio egoísta, assim, mas ele não faz mal pra ninguém também. Realmente ele não faz mal pra ninguém. Mas esse cara não é pedófilo. Ele é melhor, tipo, ele é mais bom, né, do que o cara que faz todos esses bens, mas é pedófilo. Consegue entender a dificuldade? Eu tenho uma tendência a achar que sim. Eu acho que quando você faz um mal tão grande a um serzinho tão puro como uma criança, eu acho que você perde ali vários pontos, né, na tabela de ser bom ou ser mal. Mas enfim, cara, é um assunto difícil pra caramba isso aqui, cara, o que é ser bom. Né? Eu tenho uma tendência a achar que você não fazer o mal não implica em ser bom. Eu acho que o cara que não faz o mal, o cara para ser bom, ele precisa fazer coisas boas. E aí a gente entra naquela parte do vídeo que eu falei ontem, né, no vídeo que eu fiz ontem, que é o vídeo mais importante que eu já fiz sobre a Bíblia. E o vídeo mais importante que eu já fiz, assista esse vídeo com... alguma coisa assim é o título do vídeo, dá uma olhada lá, que é o vídeo que eu falo sobre a Bíblia, né? Eu acho que a Bíblia ajuda a sanar essa resposta, né, do que é ser bom. E aí agora tem uma que é interessante aqui sobre se a aparência influencia a sua maneira de ser, né? Se a sua aparência influencia a maneira de ser. E, cara, honestamente, eu acho que muito. Eu acho que muito, muito, muito. O próximo vídeo que eu vou gravar vai ser um vídeo inteiro sobre isso, porque é uma coisa muito densa. Porque eu recebi duas perguntas, na verdade, que englobam a mesma resposta, né? Que é: aparência influencia a maneira de ser e o homem descobre-se ou inventa-se, né? E todas essas perguntas, elas remetem àquele negócio de como que a nossa personalidade se forma, né? Qual que é a natureza humana. O humano nasce uma folha em branco. O humano, né? Acho que tem Rousseau, Voltaire, aí tem... Eu acho que é... Porque, ó, Rousseau defende que o ser humano nasce bom e a sociedade corrompe ele. Voltaire defende que o ser humano nasce mal, a não ser que ele precise ser bom. E aí tem um terceiro que defende que o ser humano nasce uma folha em branco, né? Que eu não lembro quem que era. Mas tem essas três correntes filosóficas que são bem discutíveis. E eu acho que essas duas perguntas aqui, de o homem descobre ou inventa-se e a aparência influencia a maneira de ser, elas têm muito a ver, né? Porque se você leva em consideração que o cara é uma folha em branco, a aparência ela leva muito em consideração. Mas enfim, a gente vai fazer um vídeo inteiro só sobre isso, né? Só sobre a formação da personalidade. Assista o vídeo lá que vai ser legal. Provavelmente quando você estiver assistindo isso aqui já vai estar postado da aparência. Da aparência não, da personalidade. Mas agora vamos responder o da aparência influencia na maneira de ser. E eu acho que sim, sem dúvida. Porque ao longo da sua vida, as pessoas em volta de você vão, querendo ou não, vão reagir muito à sua aparência. Né? Por isso também que é importante que nós, pessoas crescidas, adultos, tenhamos uma... É importante que nós cuidamos da nossa aparência, porque as pessoas vão reagir ao modo, a como você se parece, né? Então, assim, não é algo... Né, entra naquele assunto de fato ou opinião, né? Não é algo que seja uma opinião, é uma coisa que seja fato. Né? A neurociência já provou que as pessoas, elas reagem diferente sobre pessoas diferentes falando de aparência. Né? Então, assim, você precisa cuidar da sua, você precisa ter uma aparência agradável. E... Agradável, eu digo, o melhor que você possa ter. E a aparência influencia sim. A gente vai entendendo o vídeo sobre personalidade. É importante você assistir, porque vai ser legal, né? Agora, a última pergunta, né, que a gente... Tem uma aqui também se a Terra é esférica, né? Um amigo meu mandou de sacanagem e, cara, é evidente que não, né? É evidente que a Terra é um donut, né? E, na verdade, a Terra... Qual que era aquela teoria? Que a Terra é uma teoria mitológica de que a Terra, na verdade, é uma tartaruga voando no universo com 3 elefantes em cima dela e uma Terra plana. Tem essa teoria, fortíssima, viu? É super baseada em ciência. Cara, a Terra é esférica, fica tranquilo, né? Meio... inclusive tem aquele documentário, né, que o cara... o documentário inteiro se passa os caras tentando provar a Terra plana, fazendo experiência, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você fica meio com a pulga atrás da orelha ao longo do documentário. No final eles fazem a experiência que vai definir se a Terra é plana ou não. Aí era basicamente um monte de uma espécie de totens, assim, ao longo de vários quilômetros, né? E basicamente o cara ia colocar uma luz aqui. Se a Terra fosse curva, se a Terra fosse plana, a luz ia direto até o ponto que eles estavam olhando. Se a Terra fosse esférica, ia ter uma curva, então a luz daqui não ia chegar aqui, porque ia parar em um dos totens do meio, né? Porque todos os totens tinham um buraquinho.
Aí o documentário acaba com o cara, tipo, ligando a luz, aí ele não vê a luz aqui assim. Ele vai, então coloca a luz em cima da sua cabeça. Quando ele sobe um pouco essa luz, aparece aqui a luz. E aí meio que prova que a Terra é esférica. E acaba o documentário. É bem louco. Então, a Terra é esférica. Mas enfim, a, a última pergunta aqui, né, é sobre o que é uma ideia. E eu vou falar que essa aí, cara, essa aí é dura. Né? Porque o que é uma ideia? Né? A ideia é basicamente um processo, é quando nossa consciência passa por um processo cognitivo de formatação de informações. Então a gente formata, não sei se seria uma palavra certa para empregar neste caso, mas a gente pega várias informações que a gente tem, a gente junta elas e a nossa consciência, né? Então depois de fazer essa junção de coisas que a gente conhece, de informações e de opiniões, a gente cria uma ideia, né? Então assim, uma ideia ela seria um agrupado de informações formatadas por uma consciência. Consegue entender? A ideia, eu sei que parece uma coisa simples, mas na verdade quando você começa a pensar, fala assim, então o que define o que é uma ideia, né? É bem complexo, é bem complicado. Enfim, essa foi a última pergunta das que eu selecionei aqui. Até tinha umas outras aqui, uma outra interessante que uma amiga mandou que eu falei que eu não ia falar, que eu pensei que eu não ia falar no vídeo, mas eu acho que é interessante, né, sobre se a arte nos liberta, né? Porque eu pensei, não é tão filosófico, né? Mas na verdade, pensando bem aqui, cara, a arte eu acho que a arte é uma forma de você expressar sentimentos muito válida, né? Assim, se o cara gosta de cantar, se o cara gosta de dançar, se o cara gosta de pintar, eu acho que é um bom escape para as aflições mundanas. Então, a arte nos liberta? Eu não acho que a arte nos liberta. Tipo, eu não entendi muito bem o que ela queria dizer com liberta, mas eu acho que a arte ela ajuda a ser um escape emocional para a humanidade. Então, consumam arte boa e, se forem produzir alguma arte, produzam arte de verdade. Não produzam arte moderna, tipo os balde caindo com areia e... Enfim, produzam uma arte. Tente se esforçar para fazer realmente arte, se você for tentar produzir. E consumam arte boa também. Consumam músicas boas, consumam pinturas, consumam obras, enfim. Essa é a minha contribuição para a sua cultura hoje. Espero que você tenha pensado junto comigo, né? Comenta aqui o que você achou e nos vemos no próximo vídeo. Próximo vídeo que eu vou gravar agora logo em seguida é sobre personalidade. E então é isso aí, galera. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.